Vamos dar início, convidando a todos a elevar o pensamento ao Pai, ao Criador maior, ao Mestre Jesus, nosso governador planetário, governador deste orbe, a espiritualidade amiga, os bons espíritos que nos assistem e conduzem este evento. Queremos manifestar nossa gratidão sincera pela oportunidade de estarmos então reunidos para o aprendizado, para as reflexões que nos são de grande importância, como espíritos imortais que somos. Agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de contarmos com a apresentação musical que tanto bem nos proporciona. E lhe pedimos que abençoe a cada um integrante deste coral Vinha de Luz, para que possam continuar este trabalho que eleva e que traz todas as benesses que lhes são próprias. Mestre amoroso, Senhor das estrelas, nós te agradecemos por mais essa oportunidade também de podermos ouvir hoje aqui um companheiro que vem da cidade de Divinópolis, nosso irmão Tiago Ramos, que possa abençoá-lo e permitir a ele o auxílio, a inspiração necessária para nos trazer então o conteúdo que foi preparado, guardando a maior fidelidade possível com o teu projeto maior. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela paz, pela harmonia que nos visita a intimidade. Te agradecemos pela saúde que nos visita a alma, mas que nos visita também o corpo físico mais denso. Graças te damos, amoroso Jesus, por tudo que temos recebido, pelo aprendizado constante, e que possamos ter nessa noite a condição de melhorar ainda mais a nossa situação emocional, espiritual, fisiológica, de uma maneira geral. Que a tua bondade, que o teu amor seja sempre conosco. E assim seja. Nós temos então a grata satisfação de contar hoje aqui com a presença do nosso irmão Tiago Ramos, que vem lá do Conselho Regional Espírita, o 5º Conselho Regional Espírita, sediado em Divinópolis. Ele está enfermeiro, né, nessa encarnação, é a sua profissão, e ele atua no CRE, realizando palestras, né, conduzindo estudos, e vem trazer para nós nessa noite de hoje um tema de grande importância, que é o tema reencarnação, um projeto de amor. Que Jesus o abençoe nesse empreendimento. Pessoal, boa noite a todos. Tá ouvindo bem aí no fundo? Tranquilo? Gente, como foi dito, meu nome é Tiago, né? Eu venho de Divinópolis, estou enfermeiro, né, nessa atual existência, e é uma satisfação para mim poder participar dessa semana de festividade aqui de vocês, é realmente uma alegria. Estive aqui em Bambuí em apenas uma ocasião, que foi a CEONG, né, 2014, nós tivemos a oportunidade de estar aqui, e agora voltamos para poder fazer essa pequena conversa com vocês. Então, eu espero que a espiritualidade nos acompanhe, que a espiritualidade esteja conosco, nos inspire, para que a gente consiga compreender da melhor forma possível essas mensagens que eles têm para nos trazer. Então, o tema que me foi proposto, né, o tema que me foi sugerido pelo Vicente, para que a gente pudesse conversar
aqui essa noite é reencarnação, um projeto de amor. Fácil demais, né? Falar de reencarnação é fácil e falar de amor é mais fácil ainda, porque a obra, a literatura é farta quando a gente fala desse tema. Só que quando a gente fala de amor, uma pulguinha já fica atrás da nossa orelha, porque por mais que nós ouçamos, por mais que nós às vezes pensamos que estamos amando, na maior parte das vezes nós ainda não amamos. Na maior parte das vezes, porque nós ainda não fazemos ideia do que seja esse sentimento. Quando nós falamos projeto de amor, uma coisa nos vem à cabeça. Alguém aqui já fez algum projeto? Projeto de trabalho, projeto na escola, projeto na faculdade, né? Então todo projeto tem o seu objetivo geral, que é onde a gente deseja chegar, e tem os seus objetivos específicos, que são pequenos pontos que nos fazem chegar até o objetivo geral. Então quando a gente fala projeto aqui de amor, quer dizer que o nosso objetivo geral é chegar até esse amor. Esse é o nosso objetivo geral, é o que a gente está aqui procurando fazer. Só que nós fazemos uma pequena ideia ainda do que seja amor. Temos um filósofo chamado Martin Buber. Martin Buber, filósofo da alteridade, ele ficou conhecido como filósofo da alteridade. Ele fala assim: olha, você encontra com alguém na rua e essa pessoa está sorrindo de orelha a orelha, e você pergunta para ela: o que aconteceu? E ela vira para você e responde assim: estou amando, e sorrindo, né? Aquela beleza. Aí você pergunta para ela: você está amando? Então me explica o que você está sentindo. Aí ele diz: se a pessoa virar para você e falar assim: ah, eu estou sentindo isso e aquilo outro, estou sentindo isso e dessa maneira. Aí ele diz assim: essa pessoa pode estar sentindo qualquer coisa, menos amor. Porque o amor é inexplicável. Amor sente, amor não se explica. Então nós mal fazemos ideia do que seja isso. O amor, para a gente ter uma ideia, ele é a referência da nossa ética. Aquelas pessoas que constroem códigos de ética, elas colocam o amor como parâmetro, é o teto do sentimento onde nós desejamos chegar. Mas porque nós não amamos, nós agimos como se amássemos. Então por que um camarada, ele entra para dentro de uma sala e ele começa a fazer um código de ética e ele escreve assim: se entrar uma testemunha de Jeová dentro do hospital e se ela precisar de sangue, nós não vamos fazer a transfusão de sangue, porque ela deseja que nós não façamos a transfusão de sangue. Então, em respeito a ela, nós não vamos fazer. Isso é ética, isso é código de ética. O que é isso? É nós tentando agir com aquela pessoa como se nós a amássemos. Como a gente não ama, a gente simula. Por isso que o amor é a referência para a ética. Ele é a referência para a ética. Então dizemos aqui, um projeto de amor. E o nosso objetivo específico para chegar lá, um deles, reencarnação. Reencarnação. Então o amor, ele está no centro. Para ele converge todos os outros sentimentos. Para ele converge todas as virtudes. Tanto que nós vamos ter um espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Fênelon, que ele vai virar e vai dizer assim: olha, todas as virtudes são filhas do amor. Todas elas. Então, o amor está no centro. Aí ele converge. Então, eu não aguentei, né? Eu tentei resistir, né? Eu relutei até o último momento, mas eu não consegui. Eu tive que colocar esse slide, nosso amigo vai passar agora, que é, vocês já devem conhecer, né? Então, veja bem, o amor, ele está no centro. Ele está no centro. Todos esses outros objetivos aqui, ó, nos vão levar até ele. Você pode pegar qualquer um que você quiser. A dor, o sofrimento, a família, a imortalidade da alma, todos eles foram feitos para nos levar até o amor. E lá em cima, no centro, que é o principal mecanismo que Deus utiliza para nos fazer chegar até o amor, é a reencarnação. Porque a reencarnação, ela nos dá isso aqui, ó, experiência. Experiência. Todos aqui nas nossas primeiras encarnações, ingênuos, inocentes, inexperientes. A reencarnação dá experiência. Nas suas primeiras encarnações, você
encarnava lá junto com elefantes, leões. Aí você olhava para um leão e falava assim, vem cá bichinho. Aí ele vinha, mundo espiritual. Aí você encarnava de novo, olhava para ele, vem cá bichinho, ele, mundo espiritual. Aí ali para 15ª vez, você já olhava para aquele animal e falava assim, gente, tem um trem estranho aqui, eu vou ter que ir para outra banda. Aí você já começava a ir para o outro lado, instintivamente, teoricamente, mas porque a experiência já começou a ser introjetada dentro de você. Então reencarnação, gente, desde que mundo é mundo, desde que o homem já encarna tendo a consciência de si mesmo, nós já falávamos sobre reencarnação. Nós já falávamos sobre reencarnação. Pode passar o próximo slide, por favor. Eu não vou me ater à história, tá, gente? Isso aqui vai ser bem en passant mesmo, mas eu não vou me ater a isso aqui, mas é só para constar. Então veja bem, lá 3.000 anos antes de Cristo, num papiro egípcio, já havia fala sobre reencarnação. Antes de nascer, a criança já viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa, como o dia solar que renasce. E depois no Bhagavad Gita, também 3.000 anos antes de Cristo, a fala de Krishna. Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim também a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. 3.000 anos antes de Cristo. Se você for fazer uma linha histórica, nós temos muitas pessoas boas de serviço que falavam sobre a reencarnação. Só para citar, seguindo a linha histórica, papiro egípcio, Bhagavad Gita, Hermes Trismegisto, Livro dos Mortos, Pitágoras, Zoroastro, Sócrates, Platão, Jesus Cristo, Diógenes, Orígenes, Voltaire, Leonardo Vinci, Balzac, Kardec e tantos outros dos quais não falei. Todos eles falavam sobre reencarnação. E na hora que a gente pega essa fala aqui de um Bhagavad Gita, 3.000 anos antes de Cristo, a atualidade disso, porque aqui está um dos principais ensinamentos que a reencarnação vem trazer para a gente, que é a do desapego. O camarada tem que descartar um corpo para se revestir de novos corpos. Gente, vocês querem um exercício de desapego maior do que esse? O camarada fica com um corpo 70, 80, 90 anos e de repente você tem que se desfazer dele, você tem que largar ele para trás. Gente, nós nos apegamos a camisas, nós nos apegamos a tênis, nós nos apegamos a coisas que a gente possui há 1 mês, 2 meses, nós nos apegamos. Meu pai tem um afilhado, drogadito, de vez em quando ele aparece lá em casa para se alimentar, pedir uma roupa. Da última vez que ele foi, ele chegou e virou para mim e falou assim, ele tem mais ou menos o mesmo porte físico que eu, já tem uma roupa aí para doar? Tem, lógico. Fui no meu guarda-roupa, 2 semanas antes desse dia, eu tinha feito uma limpa no guarda-roupa, porque eu tinha doado para uma casa espírita lá de Divinópolis. Ou seja, quando a gente doa roupas, a gente só pega aquelas que a gente não está usando mais, né? Então você vai lá, escolhe a dedo, aquelas que não está usando e doa. E eu já tinha feito isso. Aí eu abro o guarda-roupa para doar para ele. Gente, mas foi uma indecisão, meu Deus. E eu pegava uma camisa e falava, não, dessa aqui eu gosto, e voltava. Pegava uma calça, não, essa aqui eu fico bem, e voltava. Porque a gente se apega a coisas, nós nos apegamos à roupa. Imagina um corpo físico, que você fica com ele 70, 80 anos, e de repente você tem que se desfazer, deixá-lo para trás. Exercício de desapego. Exercício de desapego. Então vamos lá. O que será que a reencarnação tem como principal objetivo para nos trazer? Qual é o principal objetivo da reencarnação? Nosso amigo vai passar o slide. Isso aqui? Ah, tá. Tá jóia. Então vamos lá. Questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? E eles falam assim pra gente, olha, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então veja bem, quando os espíritos respondem que a expiação é um dos principais objetivos da reencarnação, é devido ao seguinte: toda vez que você lesa uma lei divina,
toda vez que você fere uma lei divina, cria-se uma expiação, no exato momento. Lesou uma lei divina, criou-se uma expiação. E não existe felicidade possível para o espírito, não existe felicidade possível para o espírito, se ele ainda carrega dentro de si o peso de erros cometidos. Não existe. Porque toda vez que você lesa uma lei divina, você cai numa coisinha chamada sentimento de culpa. Sentimento de culpa. E o sentimento de culpa, você tem duas opções ao chegar nele. Apenas duas. Ou você se paralisa, ou você caminha. Duas coisas. A primeira, se você caminha, há duas maneiras de se caminhar depois que chega no sentimento de culpa. Uma, chegando até ele e querendo sair dele, mãos à obra, vamos trabalhar. Ou você vive para não cair no sentimento de culpa. Tem espíritos que vivem a sua existência para não cair no sentimento de culpa. E eu tenho que confessar para vocês, eu sou um desses. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas aqui eu faço a minha meia-culpa. Eu vivo para não cair no sentimento de culpa. Ainda não é o ideal, mas a gente faz. Eu gosto de contar um caso, né, porque esses casinhos, eles bem ilustrados, eles agarram na mente da gente e ensinam. Então, no final do ano, no início do ano passado, estava eu fazendo estágio na UPA de Divinópolis, Unidade de Pronto Atendimento, e eu tenho um carro, não sei se vocês já ouviram falar, chama Lada. Alguém que conhece? Já ouviu falar? Russo, um carro antigo, velho até mandar parar, coitado. E eu indo pela rua Pernambuco, lá em Divinópolis, para ir para a UPA, de repente eu vejo um cara caído na esquina, e eu estava caído, e eu dirigindo o carro. A minha consciência começa a brigar comigo mesmo. Para, vai lá ver o que ele está precisando. Daqui a pouco a consciência já retruca. Meu amigo, você tem horário. Sua professora está te esperando lá na UPA. Vamos embora? Você tem seminário para apresentar. Vamos? Continuo. Passa um quarteirão a consciência. Você é doido. Volta. Vamos voltar. De novo eu retruco. Gente, mas eu vou chegar atrasado, minha professora vai me xingar. 3 quarteirões depois, a consciência dá o checkmate. Ô meu amigo, você é doido ou você é o quê? Você é enfermeiro, está indo fazer estágio numa unidade de pronto atendimento, você está vendo um cara caído no chão e você vai passar direto. Então volta agora para ver o que ele está sentindo. 3 quarteirões depois eu volto, dou meia volta, paro o carro na frente do senhor, desço, tem uma mulher parada na frente dele, eu vim saber depois que era a esposa. Ela chega perto de mim e pergunta, e vem me cumprimentar, e eu viro para ela e falo, o que aconteceu? Aí ela vira para mim e diz assim, ih menina, isso é cachaça. Isso é cachaça, bebeu demais, caiu aí, não está dando conta de ir para frente. Aí onde é que vocês moram? Não, a gente mora aqui no Esplanada, descendo, 6 quarteirões para frente, beleza, entra aí que eu levo vocês lá. Leva mesmo? Levo. Aí foi um custo, né? Eu nesse porte físico, pegar um homem de um tamanho bastante encarnado, né? Tirar ele do chão, colocar no carro, levar para a casa dele, outro custo, tirar de dentro do carro, levar para o sofá. Na hora que estava saindo, eu virei para ela e falei assim, ó, minha querida, não deixa esse homem dormir, né? Levanta ele, dá um banho, faz um café, não deixa dormir não. E a moça veio, né, me agradecendo, uma pessoa muito simples. Nossa, mas nossa, é bom demais da conta. E a pessoa agradecendo. Na hora que chegou na porta da casa dela, né, no clímax da conversa, ela olha para mim, né, pega na minha mão, olha no fundo dos meus olhos e diz assim, não, mas você é bom demais. Não, mas Deus vai te abençoar demais nessa vida, menina. Deus vai te abençoar tanto que um dia você ainda há de comprar um carro novo. Gente, eu virei para ela e falei assim, minha querida, não me deseja uma coisa dessa não, né? Eu gosto tanto dele, né? Deixa quieto. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque se eu não tivesse parado para voltar para atender aquele senhor, até hoje eu estaria me perguntando, o que será que aconteceu com aquele homem? Será que ele estava num coma hipoglicêmico? Será que ele estava numa parada cardíaca? Se eu não paro para ver, a minha consciência ficava cristalizada, que é o termo que o André Luiz usa, cristalizada naquele momento. É assim que acontece conosco. Basta você entrar num pseudo relaxamento,
Basta você entrar numa pseudo-paz que a sua consciência retorna até os locais onde você feriu a lei divina. Isso é sentimento de culpa. Isso é sentimento de culpa. E tem gente que se paralisa nesse sentimento. 10, 100, 1000 anos paralisados. Ah, você está brincando comigo? 1000 anos paralisados? Não, isso não existe. Aí você vai pegar um livro chamado Os Mensageiros, do André Luiz, um capítulo onde ele fala dos que dormem. O André Luiz visita câmaras retificadoras, onde há espíritos que estão deitados em maca há 700 anos. 700 anos deitados, inertes. Aí na hora que o André Luiz chegava para auscultar o que estava acontecendo com aquele espírito, ele via que o espírito ficava revivendo momentos onde ele lesou a lei divina. Um homicídio, um suicídio, um roubo. Então onde ele lesou alguém, uma traição, ele ficava rememorando aquilo. 700 anos. 700. Esses, se você não for lá e dar um empurrãozinho neles, eles não voltam, eles ficam no mundo espiritual. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos: qual o objetivo da encarnação? Aí eles respondem assim, ó, aqui é da reencarnação, na 132 é o objetivo da encarnação. Aí os Espíritos respondem assim para o Kardec: Deus vos impõe a encarnação para vos fazer progredir. Deus vos impõe, é uma imposição. Aqui não tem livre-arbítrio. Se você não sabe decidir, aqui não tem livre-arbítrio, é uma imposição. São esses espíritos que chegam aqui e falam assim pra gente, ó: não pedi para nascer. Já escutaram isso? Já escutaram isso alguma vez? Mas eu não pedi para nascer. Gente, a grande maioria desses espíritos que falam eu não pedi para nascer, realmente não pediram. Queriam ter ficado no mundo espiritual inertes. Queriam ter ficado lá. Só que tem que vir, porque a gente tem que caminhar. Só que para esses a vida, ela é um fardo. Para esses a vida, ela é pesada. A vida é morosa, triste, sofrida. É para esses que Jesus virou e falou assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, porque eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Foi para esses que Jesus falou. Só que nós insistimos em não querer caminhar. Nós insistimos em não querer caminhar e ficamos paralisados no sentimento de culpa. E o que não nos deixa paralisar no sentimento de culpa é a gente fazer um trabalho de reconhecimento das nossas próprias imperfeições. É a gente fazer um trabalho de perdoar a nós mesmos. Perdoar a nós mesmos. Porque quanto mais você é rígido, quanto mais você é perfeccionista com você mesmo, você também vai ser com os outros. E você vai exigir dos outros um padrão de comportamento que nem você está pronto para dar. Nem você consegue. Compreende? Última noite antes de Jesus ser preso, ele vira para Simão Pedro. Para Simão Pedro não, para todos os discípulos. Vira-se para eles e diz assim: galera, está chegando minha hora. Estou quase tendo que ir embora. Vocês irão se escandalizar de mim. Quando o pastor for ferido, as ovelhas vão se debandear. Aí Simão Pedro, naquele orgulho, na sua empáfia, ele estufa o peito e diz: não, eu me debandear, mestre? O senhor não sabe o que o senhor está dizendo. Eu me debandear? Eu estou contigo, onde o senhor for. Se o senhor for morrer, eu estou contigo. Pedro, rígido, não compreendeu que ele também poderia errar. Jesus, já percebendo que se ele continuasse naquele movimento, né, de rigidez, ele não conseguiria perdoar a si mesmo e nem os outros que iriam trair Jesus. Aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, abaixa a bola, que você não está com essa bola toda não. Abaixa. Sabe por quê? Porque em verdade eu te digo que antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, se Pedro não se perdoasse por negar Jesus, ele nunca conseguiria perdoar o outro por trair Jesus.
Nunca conseguiria. Então o perdão passa por você reconhecer as imperfeições que você carrega. Você tem que passar por isso. Algum tempo atrás, estava eu indo para um restaurante com a minha noiva, caminhávamos pela calçada, de repente, vem de lá para cá um mulherão, sabe, um mulherão mesmo, não é? E eu pensei, na hora que eu olhei para ela, eu pensei assim, nossa, e agora, né? Eu não posso desrespeitar minha namorada, minha noiva, mas, né, belezas naturais é para serem observadas. E a mulher veio, eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu desenvolvi uma tática. Eu pensei assim, eu vou mirar no horizonte, né, e vou andar que nem um robô, que aí eu não olho, né? Aí eu mirei no horizonte e fui, achando que estava com a bola toda, né? Na hora que eu fui passar pela senhora, né? Senhora é uma maneira respeitosa de dizer. Na hora que eu fui passar pela senhora, eu não aguentei. Gente, eu não aguentei. Eu olhei. Aí eu só fiz assim, né? E voltei. Rapidinho, coisa de 1 segundo. Voltei. Entramos no restaurante, sentamos, pedido vem, conversa vai, conversa vem, né? No meio do jantar, minha noiva vira para mim e fala assim, Tiago, posso te fazer uma pergunta? Eu, ai, e vem, né? Aí eu, pode, minha querida, pergunte. Aí vira pra mim e pergunta assim, você olhou para aquela mulher, não olhou? Gente, antes de eu responder para ela, eu pensei assim, mulher deve ser um bicho do capeta. Porque como é que foi descobrir isso? Como é que foi descobrir isso? Virei para ela e falei assim, olhei e olhei mesmo. Você viu que mulherão? Você olhou também? Perguntei para ela. E ela virou para mim e falou assim, mas Tiago, você mudou muito desde quando eu te conheci, Tiago. E eu virei para ela e respondi assim, mudei mesmo, para melhor, para muito melhor. Porque ao te dizer, ao ser transparente com você, eu te dou a chance de decidir livremente se deseja ficar comigo ou não. Nossa, rapaz. Ela já olhou para mim, né? Aí eu ainda, para arrematar, eu citei Kant, hein? Para arrematar, eu ainda citei Kant. Virei para ela e falei assim, olha, se você não puder contar como fez algo, não faça. Porque os motivos que te levam a não contar, devem ser os mesmos que te levem a não fazer. Immanuel Kant. Nossa, ganhei a noite. Foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Compreendem? Se eu não reconheço uma imperfeição que eu carrego, como que eu vou modificar? Se eu não reconheço algo que eu não quero contar para o outro porque eu tenho vergonha, porque é uma imperfeição, eu não me dou a oportunidade de modificar aquilo que eu acho que é algo que precisa ser modificado. O perdão passa por você reconhecer primeiro as suas imperfeições, para depois você passar a perdoar o outro. Porque a gente pensa assim, fulano errou comigo, não vou perdoar ele não, eu vou ficar aqui de cara amarrada mais um cadinho, que é para ele ver que ele errou, né? Porque senão como é que ele vai perceber que ele errou? Nós não fazemos isso? Nós não fazemos isso? Gente, o perdão, você acha que você perdoar o outro vai liberá-lo de ter que espiar perante a sua própria consciência? Um namorado te traiu, a sua namorada te traiu, você perdoar ela, você acha que você está eximindo aquele espírito de ter que retratar-se perante a sua própria consciência? De maneira alguma, porque criou-se uma expiação, ele vai ter que resgatar essa expiação. Você, independente de você perdoando ou não, é por isso que o perdão não é para o outro, o perdão só é para mim, porque o meu perdão não exime ninguém de ter que resgatar perante a si mesmo, não exime. Então, justiça divina será feita com você, sem você, apesar de você, ela vai ser feita, porque Deus não espera que nós sejamos advogados de defesa dele. Vocês acham que Deus espera que nós sejamos advogados de defesa? Mas nem pensar. Ele não precisa disso. Senão a gente passa a ser justiceiro, vai fazer justiça com as próprias mãos, vai amarrar ladrão no poste e vai bater até a polícia chegar. Não é por aí. Não é por aí. A justiça de Deus vai ser feita com você, sem você e apesar de você. Por quê? Porque as leis de Deus, elas não são como as nossas leis. Nossa, se Deus precisasse da gente para fazer cumprir a sua justiça, ele estava perdido. Ele estava perdido.
Porque a nossa lei, o camarada chega para um país inteiro e fala assim: nós não temos provas, mas temos convicção. Que lei é essa? Que lei é essa? Se Deus esperasse nós fazermos justiça, ele estava perdido. Então, qual que é o principal mecanismo de justiça divina? Principal mecanismo de justiça divina se chama reencarnação. É o principal mecanismo de justiça divina. Sem isso, onde a justiça? Porque hoje, meu amigo, hoje talvez você faça um vestibular e tire 80% numa prova, naquele curso que você queria, 2 anos de cursinho, aí você vai e tira 80%. Só que aí uma menina que tirou 60% entra nas cotas raciais e ela entra e você não. Hoje talvez você olhe para isso e ache injusto, e você esbraveja aos 4 cantos: mas que injustiça, eu tirei 80% e ela tirou 60% e eu não entrei. Então hoje talvez você ache injusto, mas aí numa próxima existência você reencarna na pele negra. Aí você vai sentir na pele o que é viver numa sociedade preconceituosa e que não diz para si mesma que é preconceituosa. Hoje talvez você critique programas sociais do governo. Hoje talvez você olha para programas de transferência de renda e fala assim: sustentando vagabundo, sustentando vagabundo. Aí numa próxima existência você renasce numa família com recursos paupérrimos e que você precisa só do auxílio do governo para ter o mínimo de dignidade possível na existência. Eu tenho certeza que a sua visão vai se alterar um pouquinho, tenho certeza absoluta. Hoje talvez você seja uma pessoa que pega uma coisinha aqui, outra coisinha ali de alguém que não é seu, põe no bolso, leva embora, está tranquilo, vê isso como se nada tivesse demais, até você está saindo de um banco com todo o seu salário no bolso, e na hora que você põe o pé para fora, vem alguém e leva todo o seu salário e vai embora. Nossa! Nessa hora você se torna o paladino da justiça. Nessa hora você faz discursos e mais discursos de honestidade. Onde é que vamos parar nesse país? Como é que pode? Porque você perdeu, porque você sentiu na pele. A reencarnação é um mecanismo que faz com que você enxergue o mundo pelos olhos do outro. Só isso. Só isso. Aí quando você passa a enxergar o mundo pelos olhos do outro, você começa a criar uma coisa que a gente chama de empatia. Porque você empata. Empatia. Eu passo a entender o porquê que o outro erra. Porque se eu tivesse lá, eu saberia que talvez eu também erraria. É só a reencarnação que te dá essa experiência. Você passa a compreender que ninguém erra sozinho. Ninguém nessa existência erra sozinho. Khalil Gibran, ele tem uma frase que ele diz assim: olha, uma folha não amarelece sem o consentimento silencioso de toda a árvore. Se alguém comete um erro aqui nessa ponta, você pode caçar nessa ponta de cá que o erro começou aqui, e foi uma sucessão de erros até desembocar aqui. Ninguém erra sozinho. E a reencarnação te dá esse olhar, o olhar do outro. O olhar do outro. Aí todo mundo tem razão, porque no fundo, todos nós temos razão. Discípulo, seu mestre, entra uma mãe de família, começa a contar todos os problemas da casa. Porque meu marido é assim, assim, assado, toalha molhada em cima da cama, não abaixa a tampa do vaso, isso, aquilo outro. Eu tenho razão ou não tenho de ser do jeito que eu sou? E o mestre vira para ela e fala: eu acho que você tem razão. Sai a mulher e entra o marido. Você que não conhece minha esposa, vai lá viver com ela e você vê. Você que não conhece minha esposa, nossa, mas faz isso, é assim, assim, assado. Eu tenho razão ou não tenho de ser do jeito que eu sou? Eu acho que você tem razão. Sai os dois, o discípulo vira para o mestre e fala assim: mas mestre, tem um trem errado. Porque, entra a mulher, você dá razão para ela. Entra o marido, você dá razão para ele. Eu acho que o senhor está errado. O mestre olha para o discípulo e fala assim: eu acho que você tem razão.
Porque olhando de perto, todos nós temos razão. Olhando de perto, todos nós temos razão. E é a reencarnação com o olhar do outro que vai te fazer criar essa empatia de saber que ninguém erra sozinho. Ninguém erra sozinho. Nós insistimos em passar pelas experiências que nós infringimos para o outro. Não é necessário, não é obrigatório, mas nós insistimos em querer passar pelas experiências. Muitos de nós fazemos isso. Um médico chegou perto do Chico e disse assim: ô Chico, vê se você me ajuda aqui. Tem um morador de rua que está dormindo no meu alpendre. Eu construí uma casinha para ele aqui do lado, mas ele dormiu lá 2 noites e voltou para o alpendre para dormir no relento. Aí eu aluguei uma casinha aqui no final da rua para ele. Ele foi lá, dormiu 2 noites e voltou aqui para o meu alpendre para dormir no relento. E aí, o que eu faço com esse homem? Aí o Chico virou para ele e falou assim: nesse caso, nada. Nesse caso você não vai fazer nada. Mas por quê? A gente não tem que tentar ajudar? Tem. Mas nesse caso, enquanto ele ainda quiser manter um sentimento de culpa, você não vai conseguir fazer nada. Mas por quê, Chico? Porque você não sabe o que o Emmanuel está me contando aqui. O Emmanuel está me contando que esse morador de rua, na última existência, ele foi um grande proprietário de terras. Grande proprietário de terras, e que desapropriou dezenas de famílias, colocaram essas famílias para dormir no relento. Então hoje ele se coloca a também querer dormir no relento para tentar espiar o seu passado. É um caso de um espírito que insiste em querer passar por aquilo que ele infringiu ao outro. Não tem necessidade, mas nós somos assim, infelizmente. Jesus, na hora que ele vira para Tomé, ele fala assim: Tomé, felizes daqueles que acreditaram sem ter visto, Tomé. Vocês acham que Jesus está só falando da aparição dele? Vocês acham que ele está falando só de materialização? Jesus não fala só do aqui e agora, ele fala de coisas espirituais. Então quando ele vira para Tomé e diz isso, ele está falando assim: Tomé, felizes daqueles que compreenderam sem ter que passar pela experiência, Tomé. É isso que ele está dizendo. Felizes dos que aprenderam sem ter que passar pela experiência. Nós insistimos em querer passar pela experiência. Insistimos. Veja bem, olha como é que você vai chegar nessa conclusão. Se você é esse que acha que tem que passar pela experiência ou não. Escute bem esse relato. Você chega em casa, liga a televisão, o William Bonner te dá boa noite, você dá boa noite para ele, como você é uma pessoa educada. Aí ele vira para você e fala assim: olha, notícia, pai de família chega em casa após um dia cansativo de trabalho, estupra o filho, mata o filho, estupra a filha, mata a filha, estupra a esposa, mata a esposa, e depois disso tudo, suicida. E você escutou essa notícia. Se em alguma instância passou pela cabeça o seguinte pensamento: foi pouco, não deveria ter suicidado, deveria ter ficado preso para ir para a cadeia, para chegar lá e eles fazerem com ele a mesma coisa que ele fez com a família. Se em algum instante isso passou pela sua cabeça, meu amigo, você me desculpa ter que te falar isso, mas a sua concepção de lei de causa e efeito está muito capenga. A sua concepção de lei de causa e efeito está muito ruim. Você precisa de dar uma melhorada nela, porque nós não precisamos de passar por aquilo que fazemos ao outro. O camarada não precisa de ter um câncer de pulmão para saber que fumar faz mal. O camarada não precisa de ter um câncer no fígado para saber que beber faz mal. Vai conversar com alguém que fuma ali para você ver. Vai conversar com alguém que bebe para você ver. Porque nós somos Tomés. Nós insistimos em pagar para ver. A gente insiste em pagar para ver. Tomé. Bando de Tomé que nós somos. Infelizmente. Então veja bem, quando você olha um mecanismo de justiça divina como esse que Deus preparou, reencarnação, nós temos que nos curvar a um mecanismo tão excepcional como esse,
tão excepcional como esse. Quando a gente encontrar com Deus, porque os espíritos perguntam, aliás, o Kardec pergunta, os espíritos superiores veem a Deus? Eles falam, superiores sim, é o que está escrito, os espíritos superiores veem a Deus. Então quando a gente vê Deus, a gente tem que virar para ele e falar assim, o Senhor está de parabéns, o Senhor está de parabéns, porque criar um mecanismo de justiça como esse é extraordinário, então um mecanismo de justiça desse não pode ser de qualquer jeito. Quando você vai planejar uma reencarnação, não é assim, eu vou lhe dar uma reencarnada, não é assim, são anos e anos de planejamento. Quando você está pensando em reencarnar, olha o que acontece. Vamos passar mais um, por favor. Kardec, na Revista Espírita de 1866, olha o que ele nos fala. Kardec, na Revista Espírita de 1866, um item chamado Ocupações dos Espíritos. Aí eles falam assim, olha, o Kardec: quando um espírito se prepara para uma nova existência, submete as suas ideias às decisões do grupo a que pertence. Este grupo discute, esclarece, fortifica-o. Então você está pensando em reencarnar, você cria sua pauta reencarnatória. Não é fácil assim, pronto. Aí você vai lá, pega os seus pares, que são as pessoas que você tem afinidade, mostra para eles o que você está desejando fazer, e eles vão discutir, esclarecer, estimular, falar que não, bacana, ou falar que, opa, peraí, vamos segurar um pouquinho. Compreendem? Porque não é assim, isso demora anos. Se você pegar um livro chamado Temas para a Vida e para a Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Franco, ele vem trazer para a gente 5 passos que acontecem para uma reencarnação se dar. 5. Primeiro, requerimento. Você tem que fazer um requerimento. Você vai fazer um projeto, você não tem que colocar ele na plataforma Brasil, você não espera o comitê de ética te responder, é a mesma coisa. Você está no mundo espiritual e você quer reencarnar, aí você vai lá e faz um requerimento. Primeiro passo. Segundo passo, análise. Técnicos reencarnacionistas irão analisar o seu pedido para ver se ele está coerente ou não. Aí eles vão olhar e falar assim: não, meu amigo, isso aqui eu acho que você não dá conta agora não, vamos deixar quieto. Se no seu requerimento, por exemplo, está lá escrito assim, olha, eu quero reencarnar numa família de atleticanos. Nossa! Ele vai virar para você e falar assim: meu filho, você não dá conta não. Calma, você vai sofrer demais nessa existência, né? Então, segundo passo, análise. O pessoal vai analisar se você está bom para aquilo ou não. Terceiro passo, aprimoramento. Depois que o seu projeto é aprovado, você vai se aprimorar naquilo que você se propôs. Aí você vai fazer grupos de estudo, você vai participar de grupos de estudo, de palestras, para te capacitar para aquilo que você está desejando fazer. Lembram do Emmanuel? Quando o Emmanuel estava estudando inglês no mundo espiritual? Por quê? Porque, é claro, na pauta reencarnatória do espírito, ele vai ter que ter alguma tarefa onde ele vai necessitar daquela língua. Então o camarada já estuda isso anteriormente, para na hora que ele chegar aqui e começar a estudar, ele fala assim: não, mas que coisa fácil, gente, parece que eu já conhecia esse negócio. Mas porque o camarada já se aprimorou lá no mundo espiritual. Então, terceiro passo, aprimoramento. Quarto passo, seleção. É onde você vai selecionar os espíritos que vão caminhar com você naquela existência. Os principais: pais, esposa, marido. Você seleciona os espíritos, aí eles te ajudam a fazer isso. E o quinto e último passo, acompanhamento. É onde vai se definir o espírito que vai te acompanhar na existência. Gente, 5 passos. Vai submeter um projeto numa plataforma Brasil aqui para você ver que burocracia que é. Vai. No mundo espiritual não tem muita diferença não. A gente pensa assim: a burocracia é só aqui na Terra. Vai lá para você ver. Vai passar por essas 5 etapas para você ver o que acontece. Se no requerimento já te der pau, pronto. Não, senta, fica aí mais alguns anos, vai estudar primeiro um bocadinho, tá te dando a ser uma canseira. Aí você tem que parar,
analisar o que está errado naquele requerimento, depois ir lá levar outro requerimento, aí o pessoal analisa de novo, não, agora já está mais ou menos, e assim vai, depois aprimoramento. Quantos anos são de aprimoramento, de capacitação? O que eu estou querendo dizer com isso? Se vocês estão aqui sentados hoje, muita gente teve que trabalhar para vocês estarem aqui. Muita gente. Vocês não estão aqui do nada. Nossa, se vocês soubessem a quantidade de espíritos que caminham junto com você, que estavam com você desde o seu requerimento lá no mundo espiritual e que estão te acompanhando e vão te acompanhar até o desencarne. Se você soubesse a quantidade de espíritos que te acompanha, meu amigo, na hora que Paulo vira e fala assim, uma nuvem de testemunhos nos acompanha. Não é só, a gente acha que é só obsessor, né? Toda hora a gente só leva para o obsessor. Não, essa nuvem de testemunhos são espíritos que te querem bem, são espíritos que estão com você te estimulando. Então, se vocês soubessem o trabalho que dá para uma equipe espiritual planejar uma reencarnação, não é fácil. Não é fácil, porque não é na seleção você tem que encontrar os outros espíritos. Às vezes você pode agarrar aqui, livro Ação e Reação, tem a história do Silas. Na hora que ele está tentando juntar o pessoal para reencarnar de novo, que ele fez mal, aí ele está caçando a madrasta. Cadê a madrasta? Não acha. Gente, o espírito, Silas, depois que ele desencarnou, ele estava há 20 anos resgatando espírito do umbral. 20 anos resgatando espírito do umbral, esperando encontrar com a madrasta, para poder reencarnar junto, para reparar o que ele fez. Não achava. Aí a gente pensa assim, mas a espiritualidade superior não sabe onde é que está a mulher? Lógico que sabe, mas eles vão dar de mão beijada? O camarada comete um erro numa existência inteira e depois é assim? Não, filho, você tem que valorizar. Você tem que valorizar. Então, não sei quanto tempo ele ainda ficou no mundo espiritual até encontrar com ela, para poder reencarnar junto. Então, o que eu estou querendo dizer? Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Você não sabe o tanto de gente que trabalhou para você estar aqui. Agarre a oportunidade. Agarre pelos dedos. Assuma a sua posição de trabalhador de última hora. Você não está aqui a passeio. Gente, você não está aqui a passeio. Nós não estamos aqui a passeio. Agarre esse título, essa função de trabalhador de última hora. Trabalhador de última hora. Sabe na hora que o jogo está aos 43 do segundo tempo, 0-0, aí o técnico vai lá e coloca um jogador, um atacante, vira para ele e fala assim, meu amigo, põe fogo na partida, põe fogo na partida, vai para cima deles, vai para cima deles. Esse é o trabalhador de última hora. Nós estamos aqui porque nós somos os jogadores que entram aos 43 minutos do segundo tempo. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Jesus, certa vez, disse assim, olha, eu vim, foi para trazer fogo para a terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Eu te pergunto, você está botando fogo na partida? Você está botando fogo na terra? Ou você já entrou no esquema? Qual que é o esquema? O esquema é tranquilidade, casa, comida, roupa lavada, concurso público, não, estabilidade. Já entrou no esquema? Ou você está aqui para botar fogo na partida? Então ponha fogo na partida, meu amigo. Agarre pelos dedos. Porque o objetivo da reencarnação, além de expiação, quando traz mais aqui para perto da gente, é aprender a amar. Doutora Ellen Van Bach, uma psicóloga, fazia regressão, fazia terapia de vidas passadas, e ela aplicava esse questionário a todo paciente dela. A maioria absoluta, quando ela questionava, qual o objetivo de você ter reencarnado? Aí eles respondiam assim, olha, aprender a se relacionar com os outros e amar, sem exigências e sem possessividade. É o que a gente está aqui tentando fazer. Então vamos arregaçar as mangas, vamos levantar a cabeça e vamos tentar fazer isso. Porque quando você começa a agir com esse amor sem exigências, é somente nessa hora que você vai levar algum ensinamento para alguém. Você acha que uma palestra dessa aqui ensina alguma coisa?
O máximo que eu posso fazer aqui é te estimular a buscar seu próprio conhecimento. É o máximo que eu posso fazer. Você acha que palestra passa conhecimento? Você acha que sermão passa conhecimento? Que é isso? A única forma de ensinar alguém é no exemplo. É na hora que você ama sem exigência. Aí você ensina. Então, para terminar, eu relembro aquele casinho da Madre Teresa de Calcutá. Andando pelas ruas de Calcutá, ela vê um homem jogado no lixo, já quase morrendo, nos últimos estertores da morte. Ela para, olha para aquele homem. Quantas pessoas já haviam passado e deixado aquele homem no lixo? Vai morrer mesmo? Liga aí para os bombeiros, liga aí para o SAMU. Ela passa, olha para o homem, pega ele, leva até o seu hospital, dá nele um bom banho, veste nele roupas limpas, coloca ele em lençóis limpos. Na hora que coloca ele tranquilo, ela vira para ele e diz: agora você pode morrer. E o homem, naquela respiração ofegante, vira para ela e fala: mas minha irmã, qual é a tua religião? E ela vira para ele e responde assim: a minha religião? Minha religião é você. E o homem tira um último fôlego, vira para ela e pergunta: mas minha irmã, quem é o teu Deus? E ela vira para ele e fala assim: o meu Deus? O meu Deus é você. E o homem morre. Aí, nós que somos espiritualistas, a gente logo se pergunta: e esse homem ao sair do corpo físico? Imagina se ele desencarnasse no meio do lixo. Imagina o que é você sair do seu corpo e olhar em volta e ver ratos te comendo. Imagina a indignação, imagina a revolta. Imagina que esse homem ficaria aí 2, 3 existências só para querer fazer pagar aqueles que colocaram ele naquela situação. Familiares, amigos, governo, seja lá o que for. Agora, imagina o que é você desencarnar debaixo de um amor igual esse. Na hora que você sai do corpo físico, você vê uma velhinha te beijando na testa e falando: o meu Deus é você. Imagina o que é desencarnar debaixo de um amor desse, meu amigo. Nossa, se fosse eu, entraria na fila na mesma hora para vir aqui fazer com os outros a mesma coisa que ela fez comigo. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo. Quiser ensinar alguém, seja amoroso. Estamos aqui para isso. E valorize a experiência que você tem. Muitas pessoas trabalharam para você estar aqui. Valorize. Agradeço imensamente essa oportunidade que me deram. Está sendo uma alegria para mim estar aqui com vocês. E espero que a espiritualidade os acompanhe. Vocês tenham uma ótima semana espírita. Muito obrigado. Boa noite.